Reino Mali, Bantu e Yorubá, Reino de Gana, civilizações africanas, aqui no História ao Quadrado. A África é um continente com uma rica história cultural. Suas civilizações desenvolveram sistemas políticos, sociais e culturais sofisticadíssimos. Dentre alguns aqui veremos os reinos do Mali, os Bantus, Yorubás, Gana e o Congo, por exemplo. O Mali ficava na região oeste da África, onde hoje são os atuais Mali, Senegal, Mauritânia e Guiné. E por isso eles acabavam tendo acesso tanto ao comércio com o Saara, quanto a outras rotas comerciais e fluviais. Ele era governado por uma linha de reis conhecidos como Mansa. O poder, portanto, era centralizado nas mãos do Mansa, que contava também com a ajuda de conselheiros e chefes regionais. A religião era majoritariamente muçulmana, que acabou influenciando também a legislação, sua cultura, educação e o comércio. Além disso, influenciou a arquitetura, a construção de mesquitas e outras estruturas religiosas. Portanto, o Mali era muito rico em recursos naturais, sendo o ouro o principal deles, e a mineração vai se configurar como fundamental na economia do reino. O ouro Mali foi tão cobiçado que se tornou uma moeda de troca crucial ali nas rotas comerciais. E os caras ficaram conhecidos como um grande centro intelectual e cultural, onde universidades e escolas foram estabelecidas. Muitos estudiosos muçulmanos ensinavam uma variedade de disciplinas, incluindo ciências, matemática, medicina. Os Bantus eram originários da região da África Central e do Sul e ao longo dos séculos foram migrando para outras partes, estabelecendo onde hoje corresponde a Angola, Zâmbia, Tanzânia e Moçambique, por exemplo. Eles eram muito conhecidos por suas habilidades guerreiras e estratégicas, desenvolveram técnicas avançadíssimas com o uso de armas tradicionais como lanças, escudos e machados, e essa habilidade militar muitas vezes lhes permitiram expandir o seu território e defender de invasões de grupos inimigos. A língua é uma das características mais marcantes e importantes dos povos bantus. Essa família linguística possui centenas de dialetos e foi fundamental para manter a coesão cultural entre os diferentes grupos, apesar da vasta área geográfica que ocupavam. Viviam basicamente da agricultura e tinham técnicas avançadíssimas, como o cultivo em terras elevadas, que permitiam a produção muito eficiente de alimentos, como milho, mandioca, inhame e banana, sempre garantindo a segurança alimentar para toda a comunidade. Mas além da agricultura, foram hábeis na metalurgia, especialmente na produção de ferramentas e armas, portanto eles dominavam a técnica de fundição do ferro, o que Os Yorubás habitavam a região sudoeste da Nigéria, bem como ali partes do Benin e do Togo. Era uma região bastante densa de floresta tropical e também com a presença de savanas. Eles eram organizados em cidades-estados, independentes, portanto, e cada cidade tinha um rei, conhecido como Oba, que era visto como um líder espiritual e também um líder político. A língua Yorubá é uma das mais antigas e ricas da África, com uma vasta tradição oral e também escrita, e essa conexão linguística contribuiu muito para a coesão também cultural e da identidade compartilhada entre os povos Yorubás. Já na economia, eles desenvolveram um comércio vibrante, baseado ali em produtos agrícolas, tecidos, cerâmicas, e as cidades serviam como importantes centros comerciais, onde os produtos locais eram trocados por bens importados. Um destaque é a mitologia iorubá, que é muito rica em deuses e histórias que explicam a origem do universo, da humanidade e dos fenômenos naturais. Eles adoravam a variedade de divindades, portanto eram politeístas. O reino de Gana estava localizado na região oeste da África, ao longo da curva do rio Níger e ali dos vales do rio Senegal. Ele era governado por uma monarquia hereditária, ou seja, o rei, que era conhecido como Gana ou Vagadu,
detinha o poder absoluto sobre todos os seus súditos. E ele também era auxiliado por um conselheiro e também por chefes regionais na administração do reino. Um ponto muito interessante é que eles não tinham fronteiras definidas, seu território era definido ali por áreas de influência e também pelo controle político. Isso acabou permitindo uma certa flexibilidade e também uma fluidez nas relações com outros povos e estados da região. E uma das principais fontes de riqueza do reino de Gana era a extração do ouro. As minas eram uma fonte muito grande de prestígio e de poder também regional para o rei e para a sua corte. O antigo reino do Congo ficava na região central da África, onde hoje fica Angola, Cabinda e partes da República Democrática do Congo. Essa localização entre florestas e também a costa atlântica propiciava o acesso tanto a rotas comerciais terrestres como marítimas. O governo era uma monarquia hereditária governada por um rei, conhecido como Manicongo, e ele exercia esse poder absoluto, embora houvesse também conselheiros e chefes regionais, mas o sistema político incluía também uma nobreza. A base da economia era agrícola, mas o comércio também tinha um papel importante, e produtos como sal, tecidos e marfim eram trocados ali com os reinos vizinhos. Eles eram muito habilidosos na metalurgia, especialmente na produção ali de objetos de cobre e de ferro, portanto dominavam a arte da fundição, criando ferramentas agrícolas, armas e objetos ornamentais, ou seja, isso era muito valioso e contribuía para a economia do reino. Tinha um sistema tributário bem desenvolvido, onde os súditos eram obrigados a pagar impostos ao governo central, que podiam ser em dinheiro, produtos agrícolas ou também em trabalho físico. Esses impostos acabavam sendo utilizados pelo governo para projetos de infraestrutura e atividades da corte. E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.